E aí, pessoal, espero que todos estejam bem e presentes no agora. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre significado e propósito de vida pelo olhar do ativismo quântico. Eu adoro esse tema, eu tô acabando de fechar um curso onde eu, dentre os temas, eu falo muito de objetivo versus propósito, né? E eu queria discorrer um pouquinho dessa comparação para vocês no começo desse vídeo. Para mim, eu tive uma grande conquista e um grande estalo na minha vida quando eu consegui separar objetivo de propósito. O que eu quero dizer com isso? Primeiro que já faz um tempo que eu descobri o meu propósito de vida, e antes de eu descobrir esse propósito, eu vinha trabalhando e pensando, né, a minha mentalidade, ela era muito assim: bom, eu tô aqui, tô com a minha carreira, eu sempre tive um cargo bom, fui crescendo rápido na minha carreira no mercado publicitário, e chegou um momento que eu comecei a me perguntar, poxa, peraí, esse é meu propósito de vida? Meu propósito de vida é continuar fazendo o que eu estou fazendo para os próximos 10, 15, 20 anos? Ou será que tem alguma coisa a mais? Ou será que eu vou descobrir ainda algo dentro de mim, né? Foi esse questionamento que eu comecei a fazer. E quando eu dei um stop na minha vida, eu brinco que eu dei um pause como se fosse um filme, e aí eu olhei de fora esse filme, eu analisei de fora. E aí eu comecei a perceber que muito do que eu vinha pensando, planejando, eu sempre fui muito estratégico, muito mental, se você viu o vídeo passado, se não viu, assista o vídeo passado, porque aí vai fazer muito mais sentido o que eu vou falar agora. Eram decisões muito baseadas, era um livre-arbítrio, claro, é minha responsabilidade de fazer o que eu vinha fazendo, mas era uma decisão muito tomada com base no meu ego condicionado. E aí quando eu me dei a chance de falar, poxa, pera um pouquinho, será que tem algo a mais do que essas decisões que eu já venho normalmente tomando para a minha vida? Será que existe um propósito de vida para mim? E aí isso fez muito sentido, né? Eu comecei a estudar, obviamente, a física quântica, o ativismo quântico, eu comecei a olhar para a vida de uma forma diferente e eu entendi que a gente está aqui no planeta Terra para satisfazer a nossa alma, né? Acho que alguns de vocês provavelmente já ouviram falar em karma, né? O que é o karma? Nada mais é do que um desafio que você tem aqui na tua vida, né? E que você tem que passar por esse desafio, você precisa aprender com ele, você precisa evoluir através do seu karma, né? Então, eu acho que essa foi a grande diferença. Quando eu falei, poxa, peraí, eu acho que eu tenho um propósito de vida, eu me abri, né? Eu expandi minha consciência para olhar para a minha vida dessa forma, muita coisa começou a mudar e muita coisa começou a fazer sentido, né? É tão gostoso você ter aquela satisfação de plenitude. E aí, por mais que o meu propósito não esteja alinhado com o meu objetivo, o que eu estou querendo dizer com isso? Poxa, eu sempre tive e continuo tendo na minha cabeça, na minha mente, assim, metas de saúde, metas de felicidade, metas financeiras. E eu percebi que ok eu ter essas metas, esses objetivos, e eles não estarem diretamente ligados com o meu propósito de vida. Explicando mais, o meu propósito de vida eu descobri através de uma imersão que eu fiz de leitura, de exercícios e com a ajuda de pessoas, principalmente de um amigo, que foi meu padrinho de casamento, um irmão que a vida me deu, que me ajudou principalmente no final ali a concretizar o meu propósito de vida. Eu entendi que o meu propósito era levar conhecimento das dimensões, dar a consciência para as pessoas da dimensão espiritual, intelectual, física e emocional que nós temos. Essas são as 4 dimensões que eu entendo fazerem parte do nosso ser, vamos dizer assim. E quando eu falo de dimensão espiritual, eu não estou falando de religião, e sim da nossa alma mesmo, né? Do nosso ser, da nossa alma, que tem contato com algo maior. Essa é a questão da consciência da dimensão espiritual, tá? E aí, quando eu entendi que esse era meu propósito, não me veio assim na cabeça assim, tipo, tá, legal, agora beleza, o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro com esse meu propósito? Não. Por isso que eu falo da diferença de objetivo e propósito.
para mim estava claro assim, poxa, que legal, eu entendi que isso está no meu coração, eu vou, por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo é uma forma de eu levar, de eu exercitar o meu propósito, eu não estou ganhando dinheiro inicialmente com isso. Eu já dei palestras falando de carreira, de transição, estou preparando uma palestra super legal de transição e transformação, então eu quero levar isso gratuitamente, eu quero provocar esse conhecimento, essa expansão de consciência nas pessoas. Eu, por exemplo, me formei numa técnica que chama EFT, em inglês quer dizer Emotional Freedom Technique, em português é técnica de libertação emocional, que trabalha, para você entender, com toques nos meridianos, a fim de ajudar as pessoas a se libertarem de distúrbios emocionais, que são distúrbios energéticos presos ao nosso corpo vital. E eu tenho feito consultas. Primeiro eu me tratei bastante, depois eu abri o leque e fiz com algumas pessoas da minha família, meus amigos, tenho feito alguns tratamentos à distância e essa técnica é maravilhosa. E eu tenho ajudado, eu tenho levado esse conhecimento e essa ajuda para as pessoas que está alinhado com o meu propósito. E eu não estou ganhando dinheiro com isso. E tudo bem. Poxa, Bruno, mas você nunca vai ganhar dinheiro com isso? Pode ser. Mas isso não está direcionado, não tá conectado com o meu objetivo financeiro, né? Hoje eu faço parte de uma Venture Capital, eu sou sócio de uma Venture Capital que tem 74 startups, eu sou responsável por uma área de educação, a gente está criando um curso digital da nova economia. Veja, não tá totalmente conectado com o meu propósito, mas tem projetos em paralelo acontecendo, como um curso que eu vou lançar, que tem a ver com o meu propósito, e pode ser que eu ganhe dinheiro com isso, espero que sim, vai ser legal, né? Mas tudo bem se não. E aí quando eu separei o objetivo do propósito, parece que eu tirei uns 3 elefantes das minhas costas, né? Então acho que, só para fechar esse raciocínio, vale a pena a gente começar o quanto antes a buscar o nosso propósito. Como? Estudando, lendo. Se eu pudesse dar uma dica, uma das coisas que eu fiz foi ler um livro chamado Encontrando o Seu Porquê, de Simon Sinek. Esse cara é um guru e o propósito dele, olha que interessante, é despertar o propósito nas pessoas. Esse é o propósito de vida dele. Ele tem um instituto que chama Start With Why, Comece pelo Porquê. É um palestrante, o cara já escreveu 5, 6 livros, super conhecido. Tem um dos TED Talks mais assistidos da história, que ele explica o Golden Circle. Procurem por Círculo Dourado Simon Sinek, que você vai achar e você vai entender mais do que eu estou falando. Enfim. Vamos voltar aqui um pouquinho para o olhar da física quântica no que diz respeito à questão do propósito de vida, e eu quero incluir um assunto, e eu vou tentar não me alongar muito, porque daria para falar uma hora sobre esse assunto, que é a questão de arquétipos. O que é o arquétipo? O arquétipo é uma forma de algo que tem um significado muito grande. Então, por exemplo, existe um arquétipo da mãe e do pai, né? Por exemplo, eu quando tive filho, antes de ter filho, eu não tinha um semblante de pai, eu não tinha jeito de pai, eu gostava de criança, mas não tinha. A partir do momento que eu virei pai, e foi cedo, até demorou um pouquinho para cair a ficha, mas quando eu absorvi o significado de pai, nossa, as pessoas começaram a me reconhecer como pai. Por quê? Porque a palavra pai e toda a história na humanidade que o pai representa tem um significado, é um arquétipo muito forte. Platão falava disso, Carl Jung falava disso. Platão falava dos arquétipos do amor, da beleza, da justiça, da verdade, da bondade, da abundância, né? Tá, Bruno, mas o que isso tem a ver com o propósito de vida? O ativismo quântico fala o seguinte: quando a gente se toca e começa a se abrir e expandir nossa consciência para essa questão de propósito de vida, de essência, não menos ego, mas entender que o ego existe, entender que a essência existe e que dá para ter um equilíbrio entre eles, você vai precisar dos arquétipos para você, é como se fosse um tipo de poder, um tipo de energia que você absorve para você desenvolver o teu propósito de vida. Então, por exemplo, eu ainda não tenho certeza absoluta que o meu arquétipo principal é a abundância, tá? Mas a abundância, pelo olhar do ativismo quântico, o que significa? Não é riqueza, não é você ser rico, cheio da grana, não. É você ter a liberdade para poder ser
o mais criativo possível para doar seu dom para o mundo. Você pode ter abundância em saúde, abundância em várias coisas, mas abundância no negócio, por exemplo, em negócios que geram receita, está voltado pelo olhar da física quântica de novo, para algo que possa te dar liberdade para poder ser criativo, para doar mais seu dom para o mundo. Então eu vou pegar meu exemplo. Quando eu me conecto com o arquétipo da abundância, e existem exercícios para isso, meditação para isso, estudo, né? Por quê? Porque quanto mais você estudar, quanto mais você se preparar, mais você vai mandar a mensagem para o teu subconsciente de conhecimentos que você está interessado. Então, poxa, se você tem a intenção de buscar conhecimento sobre arquétipos, o teu subconsciente vai entender isso e uma hora mais cedo ou mais tarde ele vai te ajudar com insights, com ideias, para que você siga o caminho que você quer seguir, né? É assim que funciona com os hábitos, né? A gente não aprendeu a escovar o dente do dia para a noite. A gente entendeu que escovar o dente era importante para a saúde dental, né? Para a saúde geral, né? A gente, no começo era difícil escovar o dente, a gente foi pegando a mecânica e hoje é algo super fácil de a gente fazer. A gente nem para pensar em escovar o dente. E assim é com muitas coisas que aconteceu na nossa vida, até hoje. A gente absorveu isso, tá lá no nosso subconsciente um chipzinho de como escovar o dente. E isso pode ser usado para vários assuntos. Arquétipo é um deles. Se você estudar sobre arquétipos, se você estudar sobre ativismo quântico, como eu estou dizendo, você vai começar a ter insights e ideias de como explorar melhor esse conteúdo, esse assunto. Então, só para dar um exemplo, de tanto eu estudar sobre arquétipos, ativismo quântico, para eu estar fazendo esse vídeo aqui para vocês, eu estudei antes, eu resumi algumas coisas, eu peguei algumas ideias para passar para vocês, então eu estou estudando. Quanto mais eu faço isso, mais ideias eu tenho. Não é à toa que num determinado evento que eu fui de ativismo quântico, a gente se separou em grupos e ali a gente teve uma ideia, no caso eu brinco, né? Eu que colapsei a ideia, chegou uma ideia super nova, mais do que uma liberdade criativa, não foi condicionada no ego, porque eu nunca tinha pensado isso na minha vida, de abrir um negócio, de seguir uma linha de negócio que poderia ajudar muito as empresas e as pessoas. Isso ainda está em desenvolvimento, eu espero com muito prazer contar para vocês sobre esse projeto. Mas eu só consegui chegar nesse nível de criatividade porque eu entendi que era importante entrar em contato com a minha essência, que era importante eu treinar isso, que era importante eu me preparar e estudar e que muito provavelmente eu ia ter esse tipo de insight, de ideia para criar algo diferente que não condicionado com o meu ego, tá? Então, eu misturei um pouco do assunto, eu estou falando um pouco do que eu falei no vídeo passado, mas é porque tem muito a ver, né, com esse tipo de conteúdo que eu estou falando desse vídeo, de propósito de vida, de significado. Porque quando a gente incorpora o significado do arquétipo, a gente alimenta a nossa alma e a gente se sente mais completo, né? Essa é a meta da evolução, esse é o propósito da evolução, né? E como é que a gente, para fechar aqui, né, indo para o final, como é que a gente sabe que a gente está no caminho certo da evolução? A gente tem que se perguntar, né? Por exemplo, sei lá, você vai ter alguma atitude, você vai fazer algo. Você pode se perguntar: o que eu estou prestes a fazer, o que eu estou prestes a escolher, vai me aproximar da plenitude ou me afastar dela? Isso está mais conectado com o meu ego condicionado ou com algo a mais, né? E quando a gente faz esse tipo de teste simples, a gente se aproxima, a gente se alimenta com o movimento da consciência. Porque olha que interessante, imagina que legal você parar e fazer esse tipo de pergunta, não é verdade? O mundo não seria melhor se a gente seguisse esse caminho, né? O fato é que poucas pessoas pensam assim. E é aí que surgem as crises, né? Por exemplo, essa do coronavírus que a gente está vivendo. Crises assim surgem para despertar a gente para a realidade, né? Ou é uma crise de autoconfiança, alguma coisa que você está muito mal passando, ou é algo que acontece como o corona na sociedade, né? Então, eu acho que queria tratar um pouco desse assunto de propósito e de significado, propósito de vida e significado, e eu espero ter despertado algo diferente aí em vocês, tá certo? Agradeço muito a atenção de vocês, muita energia e muitos
agora. Beijos e abraços.